Olá, bom dia! Hoje nós vamos apresentar sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O que é PNSTT? A PNSTT é a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Ela foi criada em 2012 para garantir que a saúde do trabalhador seja cuidada de forma integral no SUS, em todos os níveis, federal, estadual e municipal. O foco principal dela é a vigilância da saúde do trabalhador, ou seja, acompanhar e prevenir os riscos que podem surgir no ambiente de trabalho. O objetivo é proteger a saúde dos trabalhadores e diminuir os problemas de saúde que acontecem por causa do tipo de trabalho ou nas condições do ambiente. A PNSTT se baseia em 7 princípios essenciais que orientam sua implementação. Eles são: universalidade, que garante o acesso a todos os trabalhadores; integralidade, que visa o cuidado completo da saúde; participação da comunidade, dos trabalhadores e controle social, que reforça o protagonismo dos mesmos na sociedade; descentralização, para atuação em todos os níveis; hierarquização, organização dos serviços de forma eficiente; equidade, que busca a justiça nas ações de saúde; e o princípio da precaução, que enfatiza a prevenção antes do dano. Esses princípios garantem que a política seja justa, eficaz e inclusiva. Os eixos de atuação da PNSTT se concentram em 4 áreas principais. A primeira é a vigilância da saúde do trabalhador, que é como ficar de olho nos riscos que podem causar doenças ou gerar acidentes. Depois, temos a promoção da saúde, com ações educativas para evitar problemas e diminuir os riscos. O terceiro ponto é a prevenção, que identifica e controla os fatores de risco no ambiente de trabalho. E por último, tem a reabilitação profissional, que ajuda o trabalhador a voltar ao emprego depois de uma doença ou acidente, dando suporte para essa retomada. Esses eixos funcionam juntos para cuidar de tudo que envolve a saúde do trabalhador. Um pouco sobre o contexto histórico onde foi criada a PNSTT. Historicamente, a saúde do trabalhador começou a ganhar atenção no Brasil, principalmente nas décadas de 1970 a 1980, quando a indústria cresceu bastante e os trabalhadores começaram a se organizar para pedir melhores condições. Um exemplo importante foi o programa criado apenas em 1984, para cuidar da saúde dos trabalhadores químicos no ABC. Ele foi pioneiro. Apenas em 2012, a PNSTT foi criada oficialmente, reunindo essas ações e colocando tudo dentro do SUS, dando mais força para a saúde do trabalhador. Participação social. A participação social é super importante nessa política. As comissões intersetoriais da saúde do trabalhador, as CISTs, são espaços onde o governo e a sociedade conversam para pensar e implementar as políticas. Também temos os conselhos de saúde, que ajudam a garantir que a população tenha voz nas decisões do SUS, inclusive na saúde do trabalhador. E as conferências nacionais, como a primeira lá em 1986. Esses foram momentos de grande participação de trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais, que ajudaram a construir a política e deixá-la do jeito que ela é hoje. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou o João e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre como funciona a estrutura e organização da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Ela é dividida em 3 principais pilares: a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e a articulação desses dois com o Sistema Único de Saúde. Em primeiro lugar, nós temos a RENAST, que compreende a Rede Nacional de Serviços de Assistência e Vigilância em Saúde do Trabalhador. Cabe a ela ampliar o acesso e executar as ações dessa política. Além disso, também é dever da RENAST fazer a integração e a articulação com as demais redes do SUS, padronizando e qualificando as ações em saúde dos trabalhadores em todo o território nacional. Já os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador são os principais componentes da RENAST. Tem como objetivo aplicar as ações dessa política em um escopo regional específico. Ao todo, estão habilitadas e em funcionamento 215 serestes, sendo 26 estaduais, uma distrital e 185 regionais e ou municipais. Essas serestes ativas garantem a cobertura de 3.981 municípios, 71% das regiões de saúde e aproximadamente 84 milhões
de trabalhadores economicamente ativos atendidos. Essa rede e esses centros se articulam com o SUS através da atenção básica ou especializada. Por exemplo, a aplicação de inspeções sanitárias e atividades educativas em saúde do trabalhador. Porém, pessoal, como que a Renast, o Serestes e o SUS atuam efetivamente na prática? Como eu disse antes, os Serestes ativos conseguem fazer cobertura de aproximadamente 71% dos municípios e das regiões em saúde, e 81% dos trabalhadores economicamente ativos, como a gente consegue ver nesse mapa aqui embaixo, que traz as áreas de abrangência de Serestes regionais e municipais. Mas, quando a gente pega um recorte de 12 anos, de 2012 até 2024, na qual 5.925 estabelecimentos realizaram aproximadamente 10,5 milhões de atendimentos relacionados à saúde do trabalhador, apenas 1/3 desses atendimentos foi realizado pelos Serestes, ou seja, mais da metade desses atendimentos foi feito exclusivamente com as redes do SUS. Dessa forma, a gente consegue observar que essa política ela é efetiva, só que ela precisa melhorar em 2 pontos: distribuição geográfica e melhorar nessa relação com o SUS para trazer a equidade de atendimento entre as Serestes e o Sistema Único de Saúde. A vigilância e prevenção de saúde do trabalhador são pilares centrais da PNST, porque elas buscam identificar, intervir e prevenir os agravos à saúde causados pelas condições e processos de trabalho. Agora vamos destrinchar um pouquinho sobre esse assunto. O que é a VISAT? Ela é um conjunto de ações voltadas para análise dos ambientes, processo e organização de trabalho, identificação de fatores de risco como físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais, e monitoramento e intervenção preventiva nos locais de trabalho. Seus objetivos são para prevenir agravos à saúde dos trabalhadores, melhorar as condições laborais, orientar políticas públicas e ações de fiscalização. E a sua área de atuação é realizada pelo SUS, com apoio do Serestes, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e atua também em conjunto com a vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica, podendo gerar também intervenções nos locais de trabalho, como interdição das áreas de risco, exigência de equipamentos de proteção ou ações educativas. E para ilustrar o que é a Vigilância em Saúde do Trabalhador, ou a VISAT, imagine uma fábrica de móveis onde vários trabalhadores começaram a reclamar de dor nas costas. A equipe da vigilância foi até o local e percebeu que as bancadas estavam numa altura inadequada, forçando os funcionários a trabalhar curvados por horas. Como solução, foram feitas mudanças no mobiliário. Os trabalhadores receberam orientações sobre postura e passaram também a ter pausas para o alongamento. Isso mostra como a VISAT atua diretamente no ambiente de trabalho para prevenir doenças antes mesmo que elas aconteçam. O que é a notificação de agravos relacionados ao trabalho? É a obrigatoriedade de informar aos sistemas de saúde quando um trabalhador sofre doença ou acidente relacionado ao seu trabalho. E onde é que é feita essa notificação? No SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. E qual a sua importância? Ela serve para gerar dados epidemiológicos para políticas públicas, permite ações de prevenção e fiscalização, e favorece também o acesso a direitos trabalhistas e previdenciários. Exemplos de agravos que devem ser notificados são lesões por esforço repetitivo, perda auditiva induzida por ruído, acidente com material biológico, intoxicações por agrotóxicos, câncer ocupacional e o acidente de trabalho grave ou fatal. E falando sobre notificação de agravos relacionados ao trabalho, um bom exemplo seria o de uma trabalhadora rural que chegou na unidade de saúde passando mal depois de aplicar agrotóxicos sem usar equipamento de proteção. O profissional de saúde, ao suspeitar de intoxicação, notificou o caso no sistema chamado SINAM. Essa notificação é importante porque ela não só ajuda a entender os riscos daquela atividade, mas também permite que os órgãos de saúde investiguem e tomem providências. No caso, a fazenda ela recebeu orientações e passou a fornecer os equipamentos de proteção individual adequados, evitando que isso acontecesse de novo. Por que educação e capacitação dos profissionais de saúde é importante? Os profissionais de saúde precisam ser capacitados para reconhecer riscos ocupacionais e agir de forma preventiva e resolutiva diante dos agravos. As estratégias da PNSTT para isso são cursos de capacitação e educação permanente, presenciais ou EAD, apoio a programas de pós-graduação em saúde do trabalhador, produção de materiais educativos, articulação com universidades e escolas técnicas, atualização constante sobre legislação trabalhista, normas regulamentadoras e epidemiologia ocupacional. E os profissionais envolvidos são médicos e enfermeiros da atenção básica, agentes comunitários de saúde, técnicos de segurança do trabalho e equipes dos Serestes. E
por fim, sobre a capacitação dos profissionais. Imagine que em uma UBS que atendia muitos trabalhadores da indústria, os profissionais estavam com dificuldade de identificar doenças relacionadas ao trabalho, como lesões por esforço repetitivo ou problemas respiratórios. Então, eles participaram de um curso oferecido pelo SEREST com foco na saúde do trabalhador. Depois disso, eles conseguiram fazer uma triagem muito melhor dos pacientes, entenderam os riscos que envolvem cada tipo de trabalho e passaram a atuar de forma mais preventiva. Esse exemplo mostra como a formação contínua dos profissionais é essencial para garantir uma atenção em saúde mais eficiente. Sobre a fisioterapia e a PNSTT, será que existem iniciativas da área em relação à política? Sim, existem. A fisioterapia contribui sim para colocar em prática as diretrizes da PNSTT. Dentre elas, podemos citar o reconhecimento da fisioterapia do trabalho como especialidade, onde ela estrutura e qualifica a atuação do fisioterapeuta nos ambientes de trabalho, transformando assim as diretrizes da PNSTT em ações práticas e efetivas. E outra iniciativa que existe também é o projeto de lei número 1091/23 sobre fisioterapia preventiva nas empresas, que visa tornar isso, a fisioterapia preventiva nas empresas, algo obrigatório. E por mais que esse projeto ainda esteja em tramitação na Câmara, ela já mostra o avanço da área no cenário da saúde do trabalhador. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre como a fisioterapia vem tomando ações efetivas relacionadas à Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O SEREST de Piracicaba, por exemplo, desde 2007 vem trabalhando com um projeto piloto que visa a reabilitação profissional para trabalhadores com lesão de esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. O programa inclui avaliação ergonômica, fisioterapia, acompanhamento psicológico e social, visando a reintegração desses profissionais ao ambiente laboral. De maneira similar, o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador da Bahia implementou o Programa de Retorno ao Trabalho, BRT, para trabalhadores com o mesmo problema. O programa também promove a reabilitação e reintegração profissional com a participação ativa e efetiva de fisioterapeutas. Para finalizar, o SEREST de Poços de Caldas, em Minas Gerais, realiza orientações e avaliações fisioterapêuticas para os trabalhadores, contribuindo para a prevenção e tratamento de agravos relacionados ao ambiente de trabalho. O adoecimento e a morte de trabalhadores no Brasil continuam sendo uma triste realidade, apesar da existência de uma política pública voltada especificamente para a proteção da saúde dos trabalhadores no ambiente laboral. Um dos principais desafios da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é a fragmentação do Sistema Único de Saúde, que dificulta a articulação entre os diferentes níveis de atenção e os serviços voltados à saúde do trabalhador. Os centros de referência em saúde do trabalhador, por exemplo, muitas vezes trabalham de forma isolada, sem conexão com a rede SUS nem com os territórios onde estão inseridos. Além disso, a saúde do trabalhador ainda não é tratada como prioridade por muitos gestores públicos. Essa baixa prioridade política se reflete tanto na falta de recursos quanto na ausência de estratégias de fortalecimento em nível local. As desigualdades regionais também são marcantes. Enquanto alguns estados e municípios já estruturaram ações consistentes na área da saúde do trabalhador, muitos outros sequer iniciaram esse processo. Isso evidencia um problema de equidade e de coordenação nacional da política. Soma-se a isso o predomínio de um modelo biomédico centrado na doença e no indivíduo, que não considera adequadamente os determinantes sociais e as condições concretas de trabalho como fatores centrais para o adoecimento. O trabalho não organiza só a vida das pessoas, ele consome a maior parte do tempo delas. No sistema capitalista, isso limita a participação política direta dos trabalhadores, deixando essa função nas mãos de representantes, o que enfraquece a atuação coletiva. Por isso é essencial que os trabalhadores participem ativamente, trazendo seus saberes e experiências para dentro do processo educativo. Reconhecer o conhecimento que os próprios trabalhadores produzem sobre o seu trabalho é fundamental para compreender os riscos e os adoecimentos. Em síntese, a efetividade da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora depende da superação de diversos desafios estruturais, políticos e culturais. Enfrentar esses entraves é essencial para que a política deixe de ser uma formalidade institucional e se torne, de fato, um instrumento transformador das condições de trabalho e de vida no Brasil. Boletins informativos,
Oficinas, seminários e materiais educativos são ferramentas importantes para orientar práticas e prevenir riscos à saúde no trabalho. Por outro lado, uma revisão de estudos apontou que há poucas pesquisas sobre modelos de ensino voltados para a saúde no trabalho. Por fim, é importante lembrar que formar pessoas na área da saúde do trabalhador não deve acontecer somente nas escolas ou universidades, mas também em espaços coletivos, como sindicatos, conselhos e organizações sociais. Participar desses espaços por si só é uma forma de aprendizado e transformação social. Muito obrigada pela atenção.